Quem foi o rei que se alegrou tanto com a volta da Arca da Aliança que dançou diante dela? Quem foi o rei que teve um sonho sobre 7 espigas cheias e 7 espigas vazias? Quem foi o homem que, ao ser perseguido, se refugiou na caverna de Adulão e depois se tornou rei? Olá, muito bem-vindo ao Bons de Bíblia Quiz. E no vídeo de hoje, nós vamos responder 15 perguntas bíblicas de conhecimentos gerais, parte 4. Vamos fazer o seguinte, eu vou fazer as perguntas e você vai colocando as respostas nos comentários. Mas antes, se inscreva em nosso canal e deixe o seu like para ajudar a divulgar este vídeo para mais pessoas. E vamos para o vídeo. Pergunta número 1. Quem foi o rei que se arrependeu de seu pecado ao jejuar e vestir-se de pano de saco? A. Davi. B. Acabe. C. Manassés. D. Acais. Tempo para você pensar. A resposta certa é a opção B. Acabe. Acabe se arrependeu de seu pecado ao jejuar e vestir-se de pano de saco após a repreensão de Elias. Confira em 1 Reis capítulo 21, versículos 27 a 29. Pergunta número 2. Quem foi o profeta que curou a lepra de Naamã? A. Elias. B. Eliseu. C. Isaías. D. Jeremias. Tempo para você pensar. A resposta certa é a opção B. Eliseu. Eliseu curou a lepra de Naamã, o comandante do exército da Síria, após ele mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Confira em 2 Reis capítulo 5, versículo 14. Pergunta número 3. Quem foi o homem que viu uma roda dentro de uma roda quando teve visões de Deus? A. Ezequiel. B. Daniel. C. Isaías. D. João. Tempo para você pensar. A resposta certa é a opção A. Ezequiel. Ezequiel viu uma roda dentro de uma roda em suas visões de Deus. Confira em Ezequiel capítulo 1, versículo 16. Pergunta número 4. Quem foi o rei que ordenou a execução de todos os sábios de Babilônia, incluindo Daniel? A. Nabucodonosor. B. Belsazar. C. Dário. D. Ciro. Tempo para você pensar. A resposta certa é a opção A. Nabucodonosor. Nabucodonosor ordenou a execução de todos os sábios de Babilônia após eles não conseguirem interpretar seu sonho. Confira em Daniel capítulo 2, versículos 12 a 13. Você está procurando uma maneira de aprender a memorizar os versículos da Bíblia Sagrada? Clique no link do primeiro comentário para acessar o material, que vai te ensinar a memorizar e a entender todos os versículos da Bíblia Sagrada. Com certeza, você vai se interessar mais em estudar a palavra de Deus. Pergunta número 5. Quem foi o juiz que matou 1000 filisteus com uma queixada de burro? A. Gideão. B. Baraque. C. Sansão. D. Samuel. Tempo para você pensar. A resposta certa é a opção C. Sansão. Sansão matou 1000 filisteus com uma queixada de burro. Confira em Juízes capítulo 15, versículo 15. Pergunta número 6. Quem foi o rei que se alegrou tanto com a volta da Arca da Aliança que dançou diante dela? A. Saul. B. Davi. C. Salomão. D. Roboão. Tempo para você pensar. A resposta certa é a opção B. Davi. Davi se alegrou com a volta da Arca da Aliança e dançou diante dela. Confira em 2 Samuel capítulo 6, versículo 14. Pergunta número 7. Quem foi o homem que Deus usou para trazer pragas sobre o Egito? A. Abraão. B. Isaque. C. Jacó. D. Moisés. Tempo para você pensar.
resposta certa é a opção D. Moisés. Deus usou Moisés para trazer pragas sobre o Egito e libertar os israelitas da escravidão. Confira em Êxodo capítulo 7 a 11. Pergunta número 8. Quem foi o rei que foi advertido por um profeta por não confiar em Deus e buscar a ajuda da Síria? A. Acais. B. Ezequias. C. Manassés. D. Josias. Tempo para você pensar. A resposta certa é a opção A. Acais. Acais foi advertido por não confiar em Deus e buscar a ajuda da Síria. Confira em 2 Crônicas capítulo 28, versículos 20 a 21. Pergunta número 9. Quem foi o profeta que casou com uma prostituta como um sinal profético para Israel? A. Oséias. B. Amós. C. Miqueias. D. Joel. Tempo para você pensar. A resposta certa é a opção A. Oséias. Oséias casou com uma prostituta como um sinal profético para Israel sobre a infidelidade do povo. Confira em Oséias capítulo 1, versículo 2. Pergunta número 10. Quem foi o homem que, ao ser perseguido, se escondeu em uma cisterna em Dotã? A. Eliseu. B. Jeremias. C. Daniel. D. João Batista. Tempo para você pensar. A resposta certa é a opção A. Eliseu. Eliseu se escondeu em uma cisterna em Dotã quando o rei da Síria enviou um grande exército para capturá-lo. Confira em 2 Reis capítulo 6, versículos 13 a 17. Pergunta número 11. Quem foi o rei que teve um sonho sobre 7 espigas cheias e 7 espigas vazias? A. Faraó do Egito. B. Nabucodonosor. C. Belsazar. D. Dário. Tempo para você pensar. A resposta certa é a opção A. Faraó do Egito. Faraó do Egito teve um sonho sobre 7 espigas cheias e 7 espigas vazias, que José interpretou como 7 anos de fartura seguidos por 7 anos de fome. Confira em Gênesis capítulo 41, versículos 1 a 7. Pergunta número 12. Quem foi o profeta que desafiou os sacerdotes de Baal e Axera no Monte Carmelo? A. Elias. B. Eliseu. C. Isaías. D. Jeremias. Tempo para você pensar. A resposta certa é a opção A. Elias. Elias desafiou os sacerdotes de Baal e Axera no Monte Carmelo, demonstrando o poder de Deus. Confira em 1 Reis capítulo 18, versículos 19 a 39. Pergunta número 13. Quem foi o homem que, ao ser perseguido, se refugiou na caverna de Adulão e depois se tornou rei? A. Saul. B. Davi. C. Salomão. D. Absalão. Tempo para você pensar. A resposta certa é a opção B. Davi. Davi se refugiou na caverna de Adulão enquanto fugia de Saul e mais tarde se tornou rei. Confira em 1 Samuel capítulo 22, versículo 1, 2 Samuel capítulo 2, versículo 4. Pergunta número 14. Quem foi o juiz que liderou Israel e derrotou os cananeus com a ajuda de Débora, a profetisa? A. Baraque. B. Gideão. C. Sansão. D. Jefté. Tempo para você pensar. A resposta certa é a opção A. Baraque. Baraque liderou Israel e derrotou os cananeus com a ajuda de Débora. Confira em Juízes capítulo 4, versículos 6 a 14. Pergunta número 15.
Quem foi o homem que sonhou com animais impuros em um lençol e recebeu a revelação de que o evangelho era para todos os povos? A. Pedro. B. Paulo. C. João. D. Felipe. Tempo para você pensar. A resposta certa é a opção A. Pedro. Pedro teve uma visão de um lençol cheio de animais impuros e recebeu a revelação de que o evangelho era para todos os povos, não apenas para os judeus. Confira em Atos capítulo 10, versículos 9 a 16. Estamos chegando ao fim do nosso quiz. Agora me diga nos comentários de qual cidade você está nos assistindo e quantas perguntas você acertou. Espero que você tenha gostado do nosso conteúdo, que Deus abençoe cada um de vocês que deixaram um like. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.